Eu sou o Rafael Fonseca, sou intermediário de crédito certificado aqui em Portugal, corretor de imóveis, e hoje eu vou falar de um tema muito importante que eu ouço todo dia, que são as perguntas de como eu faço para financiar um imóvel em Portugal, quais são os documentos que eu preciso e quanto eu posso financiar, ok? Então, temos uma apresentaçãozinha aqui sobre financiamento imobiliário em Portugal. Crédito à habitação. Vai ser uma apresentação de 5 minutos. Eu vou falar rapidamente sobre o que é preciso e quaisquer dúvidas vocês podem entrar em contato comigo a qualquer tempo, ok? Bom, quais são os documentos necessários? Essa é a pergunta que eu sempre ouço. E quanto eu posso financiar? Eu tenho salários no Brasil, eu trabalho nos Estados Unidos, eu moro na Inglaterra, eu posso financiar um imóvel em Portugal? Pode sim. Quanto posso financiar e quais são os documentos? A regra é a seguinte: com vencimentos, rendimentos aqui em Portugal, você pode financiar até 90% do imóvel, ok? É por lei, mesmo portugueses que trabalham aqui têm que dar pelo menos 10% de entrada no imóvel, além de pagar alguns impostos e a escritura, né? O valor da escritura, né, nesse momento. Então, logo no ato da compra. Então, no mínimo 10%, você tem que ter 10% do imóvel mais alguma coisa. Com vencimentos fora de Portugal, com salário no Brasil, com salário nos Estados Unidos, Inglaterra, etc., eu posso financiar até 70% do imóvel, ok? Então, eu preciso ter 30%. Então, se eu vou comprar um imóvel de 200 mil euros, eu preciso ter em mente que eu vou precisar pelo menos de 60 mil euros para dar de entrada, ok? Inclusive, mesmo se eu conseguir uma redução pequena na entrada, eu preciso pagar alguns impostos e o registro da escritura, ok? Essa é a regra, pode haver exceções conforme o caso, mas não espere ir muito além disso. Independente de que banco for, nós trabalhamos com vários bancos e independente de qual banco, eles não vão muito além disso, ok? Quais os documentos? Primordial, último imposto de renda, ou IRS, aqui de Portugal, com o recibo de entrega ao fisco. No caso do Brasil, a Receita Federal, o IRS nos Estados Unidos, em Portugal, ok? Os 3 últimos comprovativos de salário, ou os olerites, ou os contra-cheques, aquele documento que mostra o valor bruto, os descontos e o vencimento líquido, quanto é que entra exatamente de salário líquido. Isso vai ser comprovado também pelos 3 últimos meses de extratos bancários da conta salário, da conta onde há o depósito do salário ou rendimentos, ok? Então o banco quer ver ali o seu comprovativo, o seu comprovante feito pela entidade empregadora e depois comparar no extrato ali quanto é que entra líquido todo mês, ok? Se você tiver um contrato de trabalho, basta os 3 últimos meses. Se você for um autônomo, um profissional liberal, você vai precisar dos 6 últimos comprovativos, 6 últimos olerites e os 6 últimos extratos bancários, ok? Ideal você apresentar também o contrato de trabalho, que é fácil de conseguir no RH, escrevendo que a pessoa trabalha há tanto tempo nessa função, com a remuneração tal, como efetiva, né? Muito importante no contrato de trabalho que você seja efetivo. Isso dá outra visão para o banco, né? Um contrato a termo, um contrato de prestação de serviços com data determinada, isso complica muito já a situação, mas cabe análise também, ok? Se for empresário, o contrato social, certidão de casamento, se for o caso, se for casado, para que o banco veja qual o regime de comunhão de bens ou de separação de bens, ok? Se não for separação total de bens, é necessário enviar todos esses documentos, IRS, extratos, olerites, contratos de trabalho, passaportes, cartão cidadão, os documentos de identificação, ok? Do cônjuge, tá bom? Pode ser, se não for casado, pode comprar junto de qualquer jeito, ok? Se for irmãos podem fazer a compra em conjunto, cada um ficando com 50% do apartamento, ok? Investidores podem investir juntos, ok? Vai ser analisado a documentação e a capacidade financeira de ambos, mas pode ser feito também a compra em conjunto, ok? Processo de financiamento e compra em Portugal.
Com esses documentos que eu mostrei há pouco, vocês me enviam esses documentos. De posse desses documentos, eu faço uma cotação com os bancos, ok? Em até 10 dias a gente tem a pré-aprovação de crédito e elegemos o melhor banco, né, a melhor proposta feita pelo banco. Então, eu vou mandar para o Santander, para a Caixa, para o Novo Banco, etc. Depois eu tenho uma devolutiva. Uns vão aceitar fazer o financiamento, outros não vão. E os que aceitarem a gente vai ver. Olha, esse financia 70%, esse financia 60%, o spread deste é 1,5%, o spread desse é 1,0%, o seguro, questão do seguro, qual é mais caro, qual não é. Eu vou dar todo o suporte para você sem custo algum para esse financiamento aqui em Portugal. Com a pré-aprovação de crédito, essa FINI, que é a ficha normalizada europeia, ela tem validade de 30 dias, ok? Daí é bom já ter um imóvel mais ou menos em vista o que quer comprar quando for fazer essa pré-aprovação de crédito, ok? Para garantir o imóvel, você pode fazer uma reserva, que é um cheque calção que fica em posse da imobiliária. Um cheque aí de 2 a 5 mil euros, dependendo do valor do imóvel, ok? Depois ele é devolvido, tá? No contrato de promessa. Isso é só até a assinatura do CPCV, que é o contrato de promessa de compra e venda, ok? No CPCV há o pagamento de 10% do valor do imóvel. Então, se o imóvel é de 200 mil, você tem que pagar ali 20 mil euros e você recebe, tem a devolução do cheque calção. Ok? Dali são uns 40 dias até a aprovação do financiamento, tá? Vai haver a avaliação do imóvel, tá? O banco vai mandar um avaliador para ver quanto vale o imóvel, afinal isso é uma hipoteca, o banco vai ter aquele imóvel como garantia, ele quer saber se aquele imóvel que você comprou vale mesmo aquilo. Geralmente não há problemas com isso, ok? A análise dos documentos do imóvel, o que é bom para o comprador, porque o banco analisa todos os documentos, vê se a documentação está toda certinha, ok? Daí, as cartas de crédito são enviadas para assinatura do cliente em um prazo médio de 20 dias, tá? 20 a 25 dias. Com as cartas de crédito, ainda tem isso. Há um tempo de espera, que é o tempo de reflexão do cliente, tá? Obrigatório por lei a espera de 10 dias após a assinatura das cartas e envio ao banco, que é um tempo que o cliente tem para reflexão. É o tempo aqui chamado, né, o tempo de reflexão do cliente, para que o cliente realmente, caso ele queira desistir, né, do financiamento, ele tem esse tempo obrigatório por lei para ele pensar com calma e ver todas as implicações desse empréstimo, ok? Dando tudo certo, é só agendar a escritura. Então, realize essa escritura. Nesse dia, o banco leva o cheque ao vendedor, né? E se você já pagou 10% no CPCV, você vai pagar no dia da escritura mais 20% ao vendedor. O banco leva os outros 70%, então o vendedor fica quite. O comprador recebe as chaves e no mês seguinte ele começa a ser debitado em conta daquele financiamento que ele foi aprovado, ok? Então, basicamente é isso. Quaisquer dúvidas, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, é muito prático, é 351 Portugal, 965-406-326, ou pelo e-mail rafaelfonseca@decisõesoluções.com, ok? Muito importante você fazer esse financiamento, essa compra do imóvel com segurança, contando com um especialista certificado pelo Banco de Portugal, que é o meu caso, ok? E toda a equipe da DS que está mais que qualificada para encontrar o seu imóvel, ok? Nós vamos encontrar também o melhor imóvel no mercado, pois nós fazemos parcerias além de fazer parceria com todos os bancos no financiamento, fazemos parceria com todas as imobiliárias existentes no país, ok? Então, a certeza de você conseguir o melhor negócio. É isso por hoje, muito obrigado, um grande abraço e boa sorte!